Paz do Senhor, povo de Deus, sou a missionária Chile Origem. Quero trazer um texto do qual me chamou muita atenção. Vamos entrar no mês das mães e nós sabemos que a pior dor de uma mãe é perder o seu filho. A pior dor de uma mãe é ver o seu filho sofrer. E nós analisamos o texto de Levíticos, capítulo 24, do verso 10 ao 16, que vai citar uma única vez a história de uma mulher chamada Selemita. Essa mulher, ela teve um relacionamento misto com um egípcio. E através desse relacionamento, ela veio gerar um filho. Esse filho cresceu no meio do povo de Deus, mas ele teve conflito de identidade. No momento que ele é confrontado, ele vai blasfemar e vai amaldiçoar o nome do nosso Deus. E através dessa atitude, esse rapaz vai parar dentro de um lugar como se fosse um confinamento, uma prisão, até a sentença sair. A sentença não vem de Moisés. Não é o homem que sentencia o apedrejamento desse rapaz, mas é a própria lei divina. O próprio Deus vai se revelar e vai dizer que a sentença serve para todos aqueles que blasfemarem contra o seu nome, seja ele hebreu ou seja ele estrangeiro. Então, quando vem a notícia, agora eles vão sair, os sacerdotes, eles vão sair, vai colocar a sua mão, os líderes maiorais, vai colocar a sua mão sobre a cabeça desse rapaz, levando-o para fora. E quando levam para fora, toda a congregação com pedra nas mãos vão ter que apedrejar. Eu quero já trazer isso aqui para mim, para a tua vida, que imagina uma mãe ver o seu filho sendo apedrejado. Existem situações que nós criamos vínculos, alianças, relacionamentos fora do propósito de Deus. E isso vai gerar frutos problemáticos, seja eles naturais ou seja eles espirituais. O nosso Deus, ele estava advertindo contra esse relacionamento. O nosso Deus está nos bastidores, vendo toda a situação. Selemita, ela faz parte da tribo de Dan, ela é israelita, mas o pai do rapaz é egípcio. E tudo isso cria um conflito de identidade na vida desse rapaz quando ele vai pegando a maioridade. Ao ser confrontado no meio do povo de Deus, ele amaldiçoa o nome do Senhor e ele é sentenciado ao apedrejamento por toda a congregação. Imagina só, o grito de Selemita é o grito que nós temos como alerta da espiritualidade para a nossa casa. Não adianta nós granjearmos o mundo inteiro se nós perdemos a nossa casa, se nós perdemos os nossos filhos, se nós perdemos a nossa família. Nós vemos alguns relatos bíblicos sobre quando Davi, a Bíblia vai relatar que Davi, ele era um bom rei, era um bom líder, mas ele era negligente como pai. Por quê? Porque ele nunca corrigiu seus filhos, sempre passou a mão sobre a cabeça. E não era só por causa do pecado que Davi havia cometido que a desordem tomava conta da sua casa, mas era por falta de correção. Também nós vemos Eli, sacerdote, que vê os seus filhos praticarem atrocidade dentro do templo de Deus e não toma uma atitude, não dá uma correção. Quando nós vemos essa situação, o final é fatal. É Deus dizendo que nós ainda temos oportunidade de mudar a nossa história, mudar a vida dos nossos filhos. E como? Selemita é uma expressão que traz para mim e para a tua vida que não basta somente eu e você gerarmos. Nós precisamos formar a mente dos nossos filhos para que eles possam ser pessoas pautadas na palavra de Deus, para que eles possam conhecer o soberano Deus e ter reverência diante de Deus. Entenda, nós precisamos entender a mente das nossas crianças, do nosso adolescente, do nosso jovem. Sabemos que são 3 etapas que passam por transformações adversas. E nós precisamos entender as mudanças e começar a colocar em ordem aquilo que talvez tenha tido algum distúrbio. Precisamos ser pais e mães que analisamos os detalhes das transformações. Outra coisa, Selemita nos mostra que não vale a pena somente nós amarmos. Nós precisamos corrigir. Existe muita mãe, muito pai que ama demais o filho, que nunca deu uma correção. O filho faz o que quer e muitas das vezes nós achamos bonitinho quando pequeno e é o momento de nós cortarmos o mal pela raiz antes que seja tarde demais e nós venhamos perder o fruto que foi gerado no nosso ventre. Nós, como mãe, que está chegando o Dia das Mães, precisamos entender que o fruto do nosso ventre
foi gerado para ser amado, para ser cuidado, mas também foi gerado para ser corrigido quando está errado. Precisamos analisar os erros e precisamos dar a correção devida. Para quê? Para que hoje eles possam ser corrigidos e amanhã eles possam ser bem-sucedidos. A Bíblia diz que o bom pai corrige o filho porque ele ama. Se Deus corrige eu e você, ele nos colocou como pai e como mãe nessa terra para corrigir o erro dos nossos filhos, para que eles não venham se perder. Entenda, outra situação que Selemita traz para a nossa vida é sobre nós não somente lembrarmos dos nossos filhos terem temor, terem respeito e reverência pela presença e pela palavra do Senhor, mas que nós possamos ser vigilantes em cada detalhe. Quando nós analisamos essa vigilância, nós analisamos sobre Jó. Por quê? Jó é alguém que é temente, justo e fiel, mas ele é sacerdote dentro da sua casa. Ele tanto corrige, ele tanto ama, ele tanto gera das suas entranhas, mas ele também forma a mente dos seus filhos. Interessante é que quando há o banquete, e seus 7 filhos fazem o banquete e chama suas 3 filhas, Jó, quando termina toda essa festa, Jó lhe chama os seus 10 filhos presentes. E nós vemos a obediência de eles se apresentarem, porque Jó vai oferecer sacrifício, pensando se assim ou acaso os seus filhos tivessem pecado contra Deus, pudesse haver oportunidade de perdão, uma nova chance. Entenda, nós como pais, nós estamos perdendo a oportunidade de ser sacerdote da nossa casa, de direcionar a criança, direcionar o adolescente, direcionar o jovem. Eu sei que há muitos conflitos e muitas das vezes foi a aliança que nós fizemos errada. Alianças erradas, destruição certa. Mas quando nós tomamos um posicionamento, isso pode ser mudado. Quando nós vemos a história de Acabe e de Josafá, Josafá até faz uma aliança errada, mas ele tem a oportunidade de voltar atrás e assim ele recebe livramento. Deus ainda quer nos dar a oportunidade de dar livramento para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Então vamos entender algo, que alguns relacionamentos nós provocamos o destino da nossa geração. Algumas alianças vai fazer com que nós geramos frutos totalmente problemáticos. Mas isso não nos dá o direito de dizer que é o final. Eu quero te dizer que Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para que haja esperança. E eu creio que ainda há esperança para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Mas precisamos, sabe, se preocupar mais de como tem sido a educação espiritual da nossa casa. Não adianta sabermos tanto a Bíblia, não adianta pregarmos tanto, não adianta sermos sacerdote fora, cuidar de todos fora, quando não cuidamos de ninguém dentro. Não adianta sermos referência para o mundo todo, se não somos reconhecidos dentro da nossa casa. Não adianta ser conselheiro para quem está lá fora, se não somos conselheiro para quem está dentro. Não adianta sermos um ombro para quem chora do lado de fora, quando não podemos ser o colo de uma mãe que o filho precisa dentro. Isso me trouxe muito, sabe, atenção nesta madrugada anterior, porque nós estamos perdendo a nossa família, a nossa casa, porque estamos muito preocupados com aquilo que está fora e estamos despreocupados com aquilo que está dentro, que é a nossa responsabilidade, que são os nossos filhos. Então essa reflexão serve para cada um de nós pensarmos bem como temos tratado os nossos filhos, como temos entendido a mudança de comportamento, como os temos observado. Como é que está o comportamento dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida? Porque nós não precisamos ser lembrados como Selemita, pelo pecado do filho, por ele ter sido apedrejado, mas precisamos ser lembrados pelaquilo que Deus plantou, que é o propósito dele, de vida eterna, de alegria plena na minha e na tua vida. Você acha que Deus estava satisfeito de ver o sofrimento materno daquela mãe? Mas Deus, ele separa o amor humano do respeito com a sua presença, que faltou na vida daquele rapaz. Então, blasfêmia ainda é pecado. E Deus condenou aquele jovem ao apedrejamento. Não foi a igreja, não foi o líder, não foi o homem. A própria Bíblia diz que foi o poder divino. Porque Deus, ele tolera qualquer coisa, mas a rejeição da sua graça, a blasfêmia com o teu nome, para isso não tem argumento. Deus é o bom Pai, zeloso, tem ciúme de mim e de você, quer guardar a minha e a tua vida. É por isso que precisamos ter o temor, que é o princípio,
de todas as coisas. Temor não é ter medo de Deus, é ter respeito e reverência pelaquele que nos criou. Que você possa ficar com essa mensagem e que nós possamos entender que o nosso bem mais valioso ainda é os nossos filhos. O nosso ministério não começa num púlpito. O nosso ministério não começa diante de uma plateia. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Será que você tem sido referência para a vida desse filho? Será que você é reconhecido por ele como um bom pai, como uma boa mãe? É momento de refletirmos e pensarmos a quem nós temos dado a autoridade de tratar dos nossos filhos. Porque eu quero te dizer que a autoridade ainda está na minha e nas tuas mãos. Deus delegou esse legado sobre mim e sobre você. Não carregue o peso desse legado como essa mulher, mas tenha um legado esplêndido, onde alguém vai poder dizer que verdadeiramente você foi uma referência dentro e fora de casa. Um beijão da Missionária Chile Origem e até mais.